Paz do Senhor, amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pastor Wagner falando mais uma vez aqui nesta sexta-feira abençoada. Final de semana chegando e nós na presença de Deus. Chegando até você neste momento com a meditação da palavra de Deus. É o nosso devocional diário, quando nós fazemos aqui a leitura e uma breve reflexão sobre a leitura diária da nossa escola dominical. Nesta semana, a lição de número 8. Uma lição extremamente importante. Mas antes de nós partirmos para o texto de hoje, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe também aqui o seu like, o seu comentário. Deixe também aqui, ou melhor, ative também o sininho com as notificações para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Se este canal tem abençoado a sua vida, compartilhe então este vídeo também com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. É muito provável que esta mensagem ela possa alcançar muitas pessoas do seu convívio, da sua família, dos seus amigos e vizinhos, tá certo? Bem, no dia de hoje, sexta-feira, nós encontramos na leitura diária o seguinte tema: é preciso crer e estar em Cristo para ser salvo. E o texto escolhido é Marcos capítulo 16, versículo número 16, que é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. Está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Muito bem. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que acreditar, quem acreditar, por quê? Porque há muitas pessoas que não acreditam. Há muitas pessoas que não têm este tipo de fé. Há muitas pessoas que não conseguem guardar estes ensinos da palavra de Deus. Eu ouvi certa vez um filósofo sábio dizendo o seguinte: o ser humano se convence daquilo que ele se permite convencer. Vou repetir. O ser humano se convence daquilo que ele se permite convencer. A pessoa, quando ela quer recusar, quando ela não quer acreditar, você pode apresentar para ela o argumento que for. Ela nunca vai dar crédito àquilo que você fala. Por isso que Jesus disse: para ser salvo é necessário crer. Inclusive está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é necessário ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, quer dizer, recompensador daqueles que o buscam. Então, para agradar a Deus é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É indispensável que nós tenhamos fé. E o que é fé? O escritor aos Hebreus explica, no mesmo capítulo 11, no versículo 1, fé é a prova das coisas que se esperam. É a capacidade real de esperar, de ter convicção das coisas que não se podem ver. Isso é fé. Nós precisamos acreditar. Existem, queridos irmãos, 3 maneiras bíblicas de nós termos fé. Eu sempre tenho dito isso. A primeira maneira que nós devemos aprender para ter fé, para manter a nossa fé sempre viva, é orando. É pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Você se lembra daquele episódio em que Jesus se encontrou com aquele pai que estava com seu filho com problemas, e a Bíblia diz que aquela passagem de o jovem lunático. O rapaz caía no chão e começava a espumar pela boca, se contorcendo. Os discípulos oraram por aquele rapaz, não aconteceu nada. Daqui a pouco chegou Jesus, e então o pai do menino foi até Jesus e disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. Jesus respondeu àquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O que estava em questão ali não era se Jesus podia ou não fazer, porque ele estava diante do Deus Todo-Poderoso ali. Ele estava diante daquele que disse: haja luz e houve luz, lá no princípio da criação. Não era esta a questão não era se ele podia, ele pode. A questão era se o rapaz podia acreditar, se aquele pai poderia acreditar. Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. É indispensável ter fé, é necessário ter fé. Está escrito que o justo viverá da sua fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele.
E o rapaz então, aquele pai, procurou fé no seu coração. Eu acredito que em algum momento, uma fração de segundos, ele fez ali uma autoanálise e ele viu que ele não tinha fé. Aí ele disse: se o Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E o que é isso? É orar, é pedir. E então Jesus curou o seu filho. Jesus curou o seu filho. Os discípulos também oraram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então a primeira maneira de você ter fé é orar, é pedir a Deus para você ter fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele pode colocar e aumentar esta fé viva no seu coração. A segunda maneira de alguém ter fé, a segunda maneira da pessoa ter fé é ouvindo Deus falar com ela. Está escrito em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Observe que não é ouvir a palavra, mas é ouvir através da palavra, pela palavra, por intermédio da palavra. Então você está me ouvindo aqui. Se você estiver ouvindo Deus falar ao seu coração através desta palavra, então o seu coração vai se encher de fé. E a terceira maneira, que é a mais fácil de todas, também nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 4, do versículo 19 em diante, onde está escrito assim, que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então a terceira maneira de você ter fé é glorificar a Deus, é dar glória a Deus. A situação está difícil, glória a Deus. A situação está crítica, glória a Deus. A situação está fora de controle, glória a Deus. Sempre dar glória a Deus. Abraão, o pai da fé, ele foi fortificado na fé fazendo isto, dando glória a Deus. Então que a sua fé hoje seja fortalecida, que você tenha uma sexta-feira de bênção na presença de Deus, que você alcance êxito neste dia em nome de Jesus Cristo. É necessário que você tenha fé e que você esteja em Cristo. É nós nele e ele em nós. Nós nele e ele em nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho com as notificações. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.